Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor com você. O nosso objetivo com esse programa é a propagação do Evangelho. É anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. E você é o nosso convidado. Você pode ser também nosso parceiro e aliado na divulgação. Vão aparecer os nossos links aí na sua tela. Nosso canal no YouTube, youtube.com/PIBLondrina1 e no Facebook, facebook.com/programa Café e Fé. Nós queremos contar com a sua participação, com as suas orações, com o seu entusiasmo em divulgar isto aqui, para que esse programa, se for da vontade de Deus, ele permaneça e seja útil para o maior número de pessoas possível. Você pode nos ajudar na manutenção desse programa e Deus abençoe profundamente a sua vida nesse projeto. Nós vamos dar uma parada aqui e logo nós estamos voltando. Nós gostaríamos de conversar aqui, a gente sempre procura conversar de coração para coração, sobre a prudência e a simplicidade do cristão. Alguém já disse que é melhor ser ingênuo do que ser engenhoso. Nós precisamos verificar que a simplicidade faz parte do ministério e da vida do cristão. Simplicidade, singeleza de coração fazem parte desse propósito, desse projeto de Deus na vida dos filhos de Deus. Para Jesus, duas são as virtudes necessárias para o serviço cristão. Ele nos diz em Mateus, no capítulo 10, versículo 16, ele falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estas palavras do Senhor Jesus são
muito importantes. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, sejam prudentes e sejam simples. O mestre usa dois bichos aqui com duas características ímpares para distinguir os membros do seu staff, os membros de sua equipe, que são exatamente a cobra e a pomba. A equipe dos remadores de Cristo, a palavra ministério tem uma das palavras no grego é huperetes. É aquela pessoa que estava lá embaixo no barco remando. Esta equipe precisa de estilo, o estilo das serpentes e a pose das pombas. Esta equipe precisa de invisibilidade e de singeleza de coração. Alguém diz que cautela, aquele provérbio, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não é verdade? As víboras são muito cautelosas. Nós estamos gravando aqui nesse lugar lindo, mas aqui de vez em quando a gente encontra uma cobra, mas não é muito comum, porque elas são muito cautelosas. Elas não se exibem, elas não queimam etapas. Elas só saem para se alimentar e para cruzar. E elas têm o seu ciclo de procriação, então não é frequente. E também a alimentação, a digestão delas é lenta, demora. As cobras não são muito exibidas. Não é de praxe vê-las passeando nas passarelas da vida. As serpentes não fazem trottoir, elas não passeiam nas calçadas, elas andam sempre com muito cuidado. Cobra que é cobra, ela não cobra visibilidade, ela procura sempre trabalhar com muita cautela. Elas se camuflam para proteger dos inúmeros predadores. Então você pode perguntar, onde está o Wally? Ela está ali escondidinha. Há um pensador inglês do século XVI, irmão querido Matthew Henry, ele diz que a providência de Deus dá oportunidade para o uso de nossa prudência. Sermos prudentes, não sermos afoitos. A vida cristã se caracteriza muito pela prudência. Se temos um Deus todo-poderoso, não precisamos caçar onde Ele já providenciou o nosso suprimento. Se eu sou uma pessoa carente de amor, eu não preciso ir buscar amor em outro lugar se eu tenho amor nele. Ser prudente é ser oportuno e adequado e não nos tornar pessoas completamente desvairadas. Um ministro do Evangelho foi
visto por Jesus como cabrito entre raposas. Ele precisa ter cuidado. Um cristão precisa ter cuidado. Ele não pode ficar aí desvairado, se exibindo, sem o risco de se converter na presa. Por isso, ele tem que manter a maior cautela possível. Um avivalista americano do fim do século passado, Leonardo Ravenhill, ele disse: o púlpito pode tornar-se uma vitrine na qual exibimos nossos talentos. E aí corremos muito risco. Corremos o risco de sermos caçados pela nossa imprudência. As pessoas talentosas, às vezes, acabam se espatifando em seus talentos. E nós precisamos ter o cuidado. Quando Jesus disse, vocês precisam ser prudentes como as serpentes, esta é uma qualidade essencial para o nosso caminhar. Mas ele falou também da simplicidade, um outro pilar de importância capital. Simplicidade. Muita gente snob e complexa vem fazendo passar-se por ovelhas do rebanho de Cristo, que não é manso e humilde de coração, que gosta de ostentar, gosta de demonstrar coisas que na verdade não edificam. Então, quando Jesus fala sobre a simplicidade, é porque é fundamental. Simplicidade é simplesmente a grandeza da singularidade de nossa crença sem afetação. Sem qualquer forma de... É singular, não tem pluralidade, não tem muita coisa. Ser simples é ser, de fato, confiante apenas na suficiência de Cristo. Jesus é o nosso porto seguro. É aí que nós encontramos a nossa segurança e nos tornamos perfeitamente satisfeitos. A singeleza de coração tem tudo a ver com a perseverança num único alvo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não quero mais nada. O povo de Israel, no deserto, enquanto eles caminhavam, Deus deu para eles um prato, um alimento. Este alimento era o maná, que eles comiam todo dia. O maná é exatamente isto que dá sentido à vida cristã. É a presença de Jesus. Quando nós oramos o Pai Nosso e chegamos naquela parte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não se trata com toda a certeza do pão da padaria, do pão de trigo, porque ele disse ali mesmo naquela mensagem onde aparece essa questão da oração, ele diz ali em Mateus que os gentios é que procuram estas coisas, o comer, o se vestir. E ele disse, o vosso Pai supre vocês como supre os passarinhos. Então, o pão nosso de cada dia trata-se do maná eterno da pessoa de Cristo. Somente Jesus pode satisfazer a nossa fome de significado. Singeleza de coração
tem como objetivo exatamente isto. O meu tudo é Cristo. Eu não estou aqui buscando outra coisa qualquer senão a Jesus Cristo. Se você tiver paciência, espera aí um pouquinho que a gente vai voltar já já para continuar falando sobre esses dois aspectos, a singeleza e a prudência que nós precisamos ter na vida cristã. É já já que a gente volta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós estávamos vendo que a singeleza ou a simplicidade de coração tem tudo a ver com a unicidade de Jesus como o único, como aquele que dá sentido às nossas vidas. Na nossa casa tem um bando de pombinhas incutidas em fazer os seus ninhos por lá. Não há nada que as afaste, que as façam desistir. A gente toca elas de lá, elas voltam. Porque tem na mente da pomba um GPS que faz com que elas procurem colocar os ovos no lugar onde a mãe colocou, e ali elas voltam, elas repetem, e os gestos são sempre os mesmos, elas são insistentes. Se você desmanchar o ninho, ela vem e faz de novo. Elas voltam e insistem em reconstruir no mesmo lugar. Elas têm uma singeleza, uma simplicidade e quase que uma obstinação em fazer as coisas de modo assim peremptório. Elas não fogem. Já fizemos de tudo, mas elas continuam de geração em geração fazendo seus ninhos no mesmo lugar onde nasceram. Ali estão as pombinhas com a sua singularidade. Jesus, o Criador, sabia e sabe como é que funcionam essas coisas. E essa comparação é muito rica. Uma pessoa simples não é uma pessoa trouxa. Mas é uma pessoa que não leva-se muito a sério. Ele tem outros objetivos. Ele não fica milindrado. O simples é aquele que confia inteiramente em Deus. E o ingrediente mais importante para o seu crescimento espiritual é exatamente esta singeleza de coração.
ele não se sente afetado, magoado, coisas dessa natureza. A simplicidade é o suporte que nos mantém fora da sofisticação do ego altivo. Jesus disse: simples como as pombas, e não exibido como os pavões. O pavão gosta, quando gente aproxima dele, ele levanta a cauda, muito linda, e procura mostrar a sua beleza, aquele leque colorido. Mas dizem que ele não gosta de mostrar os pés, porque o pé do pavão é feio. Gosta de exibir. Mas Jesus disse: olha, você tem que ser simples como as pombas e não empavonado. Nós somos, queridos andarilhos, e um dos andarilhos da gentia, que foi o apóstolo Paulo, ele suspeitou uma coisa muito interessante que ele diz em 2 Coríntios 11:3. Eu receio, eu temo, eu tenho medo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo tira uma outra característica da serpente, mas especialmente a serpente satânica, enganadora, como ela enganou a Eva, que com a sua habilidade, com a sua astúcia, que nós sejamos também enganados e nos apartemos da simplicidade e da pureza. Pureza aqui no sentido de ser não misturado, e esta pureza é devida a Cristo. A astúcia de serpente, a astúcia pode também ser a prudência, a serpente é prudente, mas a simplicidade vem das pombas. E aqui nós precisamos de muita atenção. Muitos de nós podem até ser prudentes, mas parece que nós não somos simples. Somos cautelosos, mas não somos simples. Não temos esta ideia de não nos levar tanto a sério. Você sabe a diferença entre orgulho e vaidade? Vocês sabem a diferença entre orgulho e vaidade? O orgulho, o orgulhoso, ele está convencido de que ele é melhor do que os outros. Ele tem mais capacidade. Ele se basta. O orgulhoso, ele acha: eu não preciso de ninguém. Agora, o vaidoso, além de estar convencido, ele quer que todos saibam que ele é o melhor. O orgulhoso, ele é tão orgulhoso que ele se basta tanto que ele não faz questão que o outro... Mas o vaidoso, ele acha que ele é o tal, mas ele quer que o meio mundo conheça que ele é o tal. Então, o perigo de se exibir, de exibir a sua prudência e a sua simplicidade vaidosa, começa a ser um problema na vida cristã. O sujeito quer se mostrar tão simples e tão humilde que começa a exibir. Há uma história muito interessante de um velho pastor que foi considerado o homem mais humilde, mais simples, um homem muito, muito simples.
E a igreja deu para ele um broche de lapela com o título O Mais Humilde. E na semana seguinte, a igreja tomou dele, porque ele veio com ele pendurado no paletó. Você viu como é que a gente sente o perigo que está? O perigo de se exibir, de exibir a sua prudência, de não, eu sou um homem realmente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 22, ele diz assim: servos, está falando aqui aos escravos, aos que trabalhavam na época, servos em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com simplicidade de coração, por causa do seu temor ao Senhor. Olha que texto mais precioso. Vocês devem fazer as coisas não porque os olhos dos outros estão voltados para vocês, mas porque vocês servem com singeleza, com simplicidade de coração, com o foco do Senhor. Ele que vai analisar a vida de vocês. O ministro do Evangelho, os cristãos, devem ser pessoas que tenham vida viva, verdadeira, uma pessoa verdadeira, pessoa viva, pessoa verdadeira, uma pessoa real e simples. Grande no amor, grande na vida, grande no trabalho, grande na prudência, grande na simplicidade e mansidão e grande no anonimato. Sair de cena, sair da ostentação, não querer que ele seja valorizado por aquilo que faz. A mensagem do Evangelho se sintetiza na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa morte e ressurreição com Ele, para vivermos uma vida simples e mansa de coração. Uma vida simples, sem ostentação. O cristianismo autêntico não tem nada de sofisticado ou espetacular. Na verdade, é bem simples, é singelo. Isso não significa vulgaridade, mas também não é nada de pomposo. É relacionamento, é comunhão, é amor, é interação. Grande parte das lutas e desavenças que nós vemos nas igrejas provém de almas imprudentes e sofisticadas, que procuram se exibir ao invés de proclamar o Evangelho da Graça. Alguém disse que não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Mas também não existe cristianismo artificioso e esnobe. Existe Cristo vivendo em nós. Nós precisamos voltar para o Senhor, Ele dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você e eu precisamos ganhar esta dimensão espiritual para vivermos mais leve possível, vivermos para a glória de Deus, vivermos com alegria interior. Eu espero você no próximo programa para a gente estar tratando outros aspectos da vida cristã que nos colocam numa posição muito preciosa para a glória de Deus.
de coração para coração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Até o próximo encontro. Música